Hoje eu vou te ensinar a fazer laje nervurada no ArchiCAD sem sofrer com um arquivo pesado. Então vamos começar aqui no ArchiCAD desenhando a nossa laje, tá? Uma suposição aqui com uma laje 9x9. Essa laje, ela vai ser de concreto e eu vou dar a altura para ela de 40 centímetros. Agora, para a gente começar a fazer a nossa cubeta, a gente vai utilizar a ferramenta pilar. Então nós vamos pegar aqui um pilar, vamos no Ctrl T, mudar algumas configurações dele. Vamos lá. Esse pilar, ele vai ser de 80 por 80. Por que ele vai ter esse tamanho? Porque nesse caso específico, eu vou fazer essas cubetas terem um tamanho total de 90 por 90, numa grelha, tá? Grelha padrão 90 por 90. E a minha cubeta, ela vai estar dentro do 90, ela precisa ser um pouquinho menor. Então eu vou definir esse padrão ali de pilar 80 por 80 para conseguir ter aquela sobra ao redor, tá? Depois disso, a gente vai colocar que o pilar, ele vai ser não vinculado. Depois, a gente vai falar que a altura desse pilar vai ser de 30 centímetros, porque eu vou ter 10 de laje e 30 da cubeta embaixo dela. Depois, a gente vai fazer com que a altura desse pilar seja negativa, a gente vai descer ele em relação à laje. Então, eu vou botar ele menos 0,40. Ok, vamos lá em segmento agora, para continuar organizando. E a gente vai mudar esse segmento, em vez de ele ser um quadrado, eu quero que essa cubeta seja inclinada. Então, a gente troca aqui, ó, de segmento para esse segmento inclinado. E depois a gente vai deixar a base de 80 por 80, mas eu vou inclinar o topo dele 10 centímetros. Então, em cima, eu vou ter uma base 70 por 70. Ó, já tá ficando parecido com uma cubeta. Vou colocar aqui no modelo, bem aqui do ladinho, e vou mostrar para vocês como isso aqui tá ficando em 3D e quais as outras alterações que a gente precisa fazer. Ó, tem a minha laje, tem a cubeta, e quando eu aproximo essa cubeta da laje, o que vai acontecer? Eu preciso fazer com que essa cubeta, ela corte a laje, que ela retire o volume. Então a gente vai começar a mudar os materiais aqui dentro. Essa cubeta, que é o meu pilar, a gente vai mudar a estrutura dela, e em vez de ela ser genérica, ela vai ser feita do material de ar, volume de ar, para ela ficar transparente. Só que aí tem um porém. Esse volume de ar, vocês estão vendo que ele não tá tirando o volume de concreto. E aí vocês podem pensar, ah, beleza, é só a gente fazer uma operação de elementos sólidos. Só que se a gente fazer uma operação dessas, o modelo ele vai começar a pesar muito. Não pode parecer com 1, 2, 3 cubetas. Agora calcula um pavimento que vai ter mais de 2.000 cubetas e aí a gente tem 10 pavimentos, né? Fica muito, muito peso e teu arquivo pode vir a travar ou enfim, não vai carregar. Então o que a gente faz nesse caso? Esse material de ar que a gente tem aqui, ó, essa estrutura, ela precisa ser mais forte do que o meu concreto. Como assim? A gente vai entrar juntos lá em opções, atributos e vai entrar em materiais de construção. Aqui dentro, ó, eu tenho que o meu volume de ar, ele possui uma prioridade de intersecção. Essa prioridade de intersecção, ela manda aqui dentro. O material que ele tem uma prioridade maior que o outro, retira volume do outro. Então, no caso do ar, eu preciso retirar volume em relação ao meu concreto. Então, eu vou fazer que essa intersecção ela seja máxima. Vou levar o ar a ser 999. Ele vai ser mais forte que o meu concreto, tá? Se eu procurar aqui concreto, ó, concreto, vocês podem ver que qualquer um deles não chega com essa barra cinza até o fim. Enquanto agora o meu ar tá chegando, ó, até o fim, tá? Ele é mais forte. Vou dar um ok. E aqui tá esse é basicamente o segredo, ó, pra gente fazer o recorte sem precisar utilizar uma operação de sólidos. Podem ver aqui conforme eu arrastar, né? Estão vendo? Que ele tá recortando. Uma questão de organização do nosso arquivo, a gente não pode estar com essa nossa cubeta dentro do vegetal este pilar. Porque quando for querer selecionar os meus pilares no arquivo, eu vou acabar selecionando todas as cubetas juntos sem querer. Então, para melhor prática, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai entrar nos vegetais, a gente vai procurar pilar, tá? E a gente vai, ó, botão direito em cima dele, novo com base no selecionado. A gente vai duplicar esse cara. E agora eu vou renomear de este pilar para este cubeta. Agora eu vou pegar esse pilar e vou passar ele para a cubeta. Ok, outro passo dado. Agora a gente vai voltar em planta para mostrar para vocês como a gente vai replicar ele de uma maneira mais fácil, né? Vou replicar várias cubetas dentro da minha laje. Ó, olha que bonita a representação que tá aqui. Mais um detalhe que eu não falei para vocês antes é o seguinte, esse pilar, em relação à planta e corte, ele não vai aparecer em todos os pisos relevantes. A gente vai trocar isso para ele aparecer apenas no piso de origem, tá? Ele só vai aparecer aonde ele estiver colocado, seja no térreo, no primeiro ou no segundo pavimento. Eu vou levar ele lá pro cantinho da minha laje, ó. E lembre que eu tô trabalhando com uma grelha que ela vai ser de 90 por 90 e a minha cubeta tá com 80. Então eu vou dar um afastamento aqui, ó, de 5 centímetros da borda e 5 centímetros da outra. E agora eu vou começar a replicar. Como que eu posso replicar isso de maneira automática, assim, mais fácil aqui no ArchiCAD? Vou selecionar a cubeta, vou selecionar no ponto preto e aqui na paleta flutuante vai aparecer para nós a multiplicação. Na multiplicação eu vou escolher multiplicar por matriz, porque aí vai ser mais fácil eu distribuir, tanto para a direita quanto para baixo, tá? Então eu vou distribuir, ó,
em desdobrar, que vai ser mais fácil, eu vou desdobrar a partir do afastamento 90 por 90. Aí, pessoal, vai depender da grelha que vocês têm, realmente, assim, que vocês vão trabalhar em projeto, tá? Esse aqui é uma suposição. Vou dar um ok. E, ó, qual vai ser o primeiro ponto? O primeiro ponto vai ser este aqui em cima, ó. Aqui. E aí, eu vou replicando ele, olha só, facilmente. Ele tá dando um afastamento de 90. Vou replicar até aqui. E agora eu vou descer pra baixo com ele. Isso é a multiplicação em matriz. Facilitou, né? Ó, que bonitinho aqui as cubetas. Vamos ver lá em 3D como é que tá ficando? Ó, que legal. Tudo aqui. Agora, tem mais um truque que eu quero mostrar pra vocês, que é em relação ao pilar, e depois o final mesmo, como a gente faz pra ele pesar menos no nosso arquivo, a nossa cubeta em si, né, pra ele não travar tanto no ArchiCAD. Primeiro de tudo, eu preciso colocar um pilar ali embaixo, e eu preciso fazer que onde o pilar esteja, eu não vou ter cubeta, eu vou ter um preenchimento sólido. Então, eu vou pegar aqui, pilar, eu vou descer de pavimento, tá, vou pro pavimento do subsolo, que inclusive eu não tenho, eu vou criar aqui rapidinho, subsolo. Vou rastrear o meu pavimento do térreo e vou colocar esse pilar bem aqui no meio, ó. Bem aqui. Deixa eu trocar aqui que veio a minha cubeta. Vamos colocar, ó, um pilar de concreto. Beleza. Vamos olhar no 3D? Agora, eu preciso excluir essas 4 cubetas ao redor, então é muito fácil, ó. Eu volto aqui no térreo e eu vou excluir as 4 cubetas onde estava o meu pilar. É muito tranquilo trabalhar desse jeito. A gente pode colocar e tirar a cubeta, né, quando a gente quiser. Ok, feito. E o truque final que eu quero mostrar pra vocês, que é realmente que vai deixar o arquivo de vocês mais leve, é o seguinte. Aqui, no nosso desenho 3D, a gente tem as cubetas aparecendo. O vegetal, ele tá ligado, né? Ele tá aceso. Então, quando a gente desligar esse vegetal, o furo da cubeta vai continuar acontecendo, mas a gente não vai ter aquela geometria pesando o modelo. Como assim? Eu vou arrastar uma cubeta pra fora pra vocês enxergarem isso na prática. Vou até mudar ela aqui, ó. Vou colocar uma textura de concreto, só pra ela ficar visível aqui no 3D. E vou falar o seguinte, vou entrar nos vegetais, vou procurar este cubeta e eu vou fechar o olho dele aqui em modelo 3D, tá? Vou dar um ok. E olha que legal. Repararam que aquela cubeta de concreto que eu fiz ali sumiu? Mas o buraco aqui, ele continua acontecendo. Se eu tentar clicar na cubeta, eu simplesmente não consigo porque ela não tá ativa. Mas o buraco continua acontecendo. Então, dessa maneira, é muito legal porque eu acabei eliminando toda a geometria que estaria pesando no meu 3D. Ajuda muito. Imagina quantas arestas que eu tirei, né? Só nisso de esconder o vegetal. Outra dica seria a gente vir aqui embaixo no modelo 3D, tá? Do jeito que a gente tá enxergando ele aqui. E mudar de modelo de contorno pra gente usar modelo sombreado. Também ajuda a pesar menos se a gente não vê a aresta geral de todo o modelo, né? Vai que eu tô com um prédio bem grande, então isso ajuda a não pesar. Vamos voltar lá em planta, que eu quero mostrar pra vocês uma outra questão. Olha lá. Vou passar um corte pra vocês verem como é que ela fica. Vamos pegar aqui, corte. Vamos passar um corte aqui nessa região, ó, pra cá. E vamos abrir ele. Olha só, representação bonita, né? Vou trocar até aqui, ó, pra corte e elevação, os nossos vegetais. E eu vou esconder a cubeta aqui também, tá? Porque eu consigo clicar. Consigo clicar, se eu quisesse eu poderia arrastar. Mas eu vou esconder o vegetal aqui também. Ó, este, cubeta. Vou esconder. Pronto. Parece que nada mudou, né? Porque ele não sumiu. Mas se eu tentar clicar, ele não tá ali. O volume está sendo recortado. Então, tanto em 3D como em corte, eu acabei tirando todo o peso desses dois lugares. E aí, em relação à planta baixa, o que eu recomendo para vocês? Certo que a gente precisa entregar, dependendo do projeto, uma planta baixa estrutural, mostrando dimensão dessas cubetas, posicionamento e tudo mais. Então, planta estrutural, ok, vou mostrar. Mas eu posso ter uma combinação de vegetal de uma planta humanizada, que vai ser apresentada com layout, e a gente não vai visualizar esses caras ali, né? Tudo isso na planta baixa. E aí eu poderia ocultar a cubeta e ia pesar menos também. Então olha que legal, eu escondo ela em 3D, eu escondo ela em corte e ela continua funcionando, e eu posso escondê-la em planta quando ela não vier a ser necessário, além de uma planta estrutural. Então isso por si só já vai ajudar muito a pesar menos o modelo. Por isso que, em prédios como esse, ó, vou dar um exemplo aqui no 3D, ó, que eu tenho milhares de cubetas, milhares e vários pavimentos, eu consigo entrar aqui no 3D e passear, ó, com extrema facilidade. Esses são passos muito bons para vocês seguirem, para vocês aplicarem, que vai ajudar bastante, tá, em relação a isso. E vamos ressaltar que existem diversos métodos pra gente fazer uma laje nervurada no ArchiCAD. Eu posso fazer com viga, eu posso fazer com parede cortina, posso fazer com a ferramenta abertura, posso tentar fazer com morph e eu posso fazer com pilar, que é o que a gente aplicou aqui na aula hoje. Então, cada um desses tem uma representação gráfica diferente uma da outra. Então, vai ser aplicado ao seu projeto o que vier a ser a melhor no seu fluxo de trabalho. Se você gostou dessa dica, deixa seu like, salva e manda para um amigo que com certeza vai gostar de saber disso.